Bom dia! Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e gastroenterologista, médico do aparelho digestivo. Estou aqui com o Miller Anastácio, no controle, programador de som e áudio. Miller Anastácio conosco para conduzir o programa Dicas de Saúde até às 9 da manhã, quando teremos as transmissões do Domingo de Ramos, início da Semana Santa. Quero desejar a todos uma Semana Santa de paz, de reflexão, de conversão, de preparação para a Páscoa do Senhor. A Páscoa vai ser no próximo domingo, viu? Próximo domingo é a maior festa cristã, domingo de Páscoa. Como a gente esperou ontem, né? Para acabar o lockdown, para a gente viver a Semana Santa. Mas fazer o quê, né? Vai ser tudo virtual, vai ser tudo remoto, vai ser tudo no computador, vai ser tudo no rádio. Vamos ficar atentos que a rádio, como diz o povo, o rádio vai transmitir todos os eventos da Semana Santa e no domingo de Páscoa. Bom, nós estamos, nesse domingo de Páscoa, encerrando toda a campanha da fraternidade, embora ela continue em alguns momentos, a reflexão, alguns momentos do ano. O tema desse ano foi Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema foi Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, Lucas 10, 33, 34. Então hoje, domingo de Ramos, a programação da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui dos Salesianos. Hoje, 9 horas, a missa será transmitida, 9 horas, Bênção dos Ramos e Santa Missa, FM Padre Cícero, YouTube e Facebook. Às 4 da tarde terá também a Santa Missa, transmitida não pela rádio, mas pelo YouTube e o Facebook, certo? Terça-feira teremos às 19 horas uma celebração transmitida pelo YouTube e Facebook, celebração do encontro de Jesus e Maria. No dia 31, que é a quarta-feira santa, 6 da manhã, Santa Missa, 19 horas via Sacra, YouTube e Facebook, os canais da paróquia. Na quinta-feira, Santa Missa, às 17 horas, Vigília da Adoração até às 21 horas, na quinta-feira. Na sexta-feira santa, 15 horas, celebração da Paixão do Senhor, transmitida pela FM Padre Cícero, YouTube e Facebook da paróquia. No sábado santo, às 19 horas, Solene Vigília Pascal, FM Padre Cícero, YouTube e Facebook. E no domingo de Páscoa, dia 4 de abril, 9 horas, a Santa Missa, transmitida pela rádio, YouTube e Facebook. E às 16 horas, Santa Missa no YouTube e Facebook. Portanto, daqui a pouco, 9 horas, a Bênção dos Ramos e Santa Missa, FM Padre Cícero, canais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, YouTube e Facebook. É isso aí. Hoje, domingo de Ramos, a passagem bíblica ela é da entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfante e ao mesmo tempo humilde, montado num jumento, né? Montado num jumento, com a população, com o povo, saudando a entrada de Jesus com ramos, com folhas e gritando Hosana nas alturas. Realmente é um momento especial da nossa vida cristã, essa reflexão, essa entrada triunfante de Jesus e ao mesmo tempo humilde, um rei humilde, e que quando questionaram ele para que essa festa, por que tanta gente gritando Hosana nas alturas, ele respondeu: se eles não gritarem, se vocês impedirem que eles gritem, as pedras me louvarão, as pedras louvarão ao Senhor, ao Filho de Deus, entrando em Jerusalém. Hoje temos uma convidada
para falar sobre temas relevantes, falar sobre a Covid-19, coronavírus, no idoso. Covid-19 no idoso. Falar sobre o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer. É uma médica geriatra. É a doutora Larissa Bernardo. A doutora Larissa Bernardo formou-se na Estácio FMJ, foi nossa aluna de destaque, e hoje ela já é médica com tanto clínica, ela fez residência em clínica médica pelo Hospital do Açúcar e fez residência em geriatria pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Geriatra, doutora Larissa Bernardo. Ela atua no cuidado especializado ao idoso, na promoção do envelhecimento saudável, na prevenção e tratamento de doenças crônicas e faz visitas domiciliares para os idosos que não podem se deslocar até consultórios, hospitais, postos de saúde. Então vamos agradecer a doutora Larissa por ter aceito nosso convite para falar sobre esses temas tão relevantes: Covid-19 no idoso, doença de Alzheimer, e vai falar também sobre o excesso de remédios que os idosos tomam, que a gente chama de polifarmácia. Bom dia, doutora Larissa Bernardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Padre Cícero. É uma imensa alegria retornar à minha querida cidade natal e desde já agradeço à equipe do programa pelo convite. Que bom, né? Que bom que uma ex-aluna, uma pessoa querida, né? Uma pessoa bem conceituada na nossa cidade, voltou para o Juazeiro, voltou com a formação de médica geriatra e hoje vai falar sobre esses assuntos tão importantes. Vamos começar pela situação mais difícil que estamos vivendo, não é, doutora Larissa? O coronavírus. Essa doença, Covid-19, infelizmente o Brasil está passando pela segunda onda. Está aumentando no Brasil todo. O índice de mortes, infelizmente, em 2 semanas aumentaram 39%. Está morrendo mais de 2.000 pessoas por dia. Ontem foi mais de 3.000. O número de casos também aumentando no Brasil, mais de 16% em 2 semanas. No Ceará, o número de mortes aumentou nessas 2 semanas em 27%. E aqui no Juazeiro, se não aumentou as mortes, graças a Deus, foi diminuir. Se era em torno de 10 mortes por semana, caiu para 7, uma média de 1 morte por dia. Mas aumentou o número de casos em 170%. Aumentou de uma média de 33 casos novos por dia, pulou para 89 casos novos por dia, porque o pessoal está indo na unidade Sentinela testar. A pessoa liga a televisão, vê que o vírus está pegando todas as cidades, lotando hospitais, a pessoa vai testar, né? Os jovens, né? Que antes só ia mais os idosos testar. Agora os jovens estão testando e estão aumentando os casos. A internação também aumentando, né? Nós estamos com 54 pessoas internadas no Juazeiro. Mais do que uma semana atrás, houve um aumento de 15% em número de internação. Infelizmente, a UTI Covid do Hospital Regional está lotada. Até ontem, todos os leitos ocupados. Não são todos os leitos da enfermaria, mas são todos os leitos da UTI. Já tem fila, já tem gente esperando uma vaga na UTI, infelizmente. Situação muito difícil, né? Em todos os lugares, até na nossa região. Doutora Larissa Bernardo, geriatra. Covid-19 nos idosos. Os idosos são os mais afetados, são os que têm mais casos, talvez pela imunidade reduzida, outras doenças, e também os que têm os casos mais graves.
Doutora Larissa, fale sobre a Covid-19, especialmente nos idosos, que é quem você mais atende. Exatamente, doutor Péricles. Os pacientes idosos, eles estão sendo mais afetados, né, pela pandemia do novo coronavírus, principalmente aqueles a partir dos 60 anos. E a fragilidade na saúde desse público, ela está associada tanto à vulnerabilidade do sistema imunológico e por serem acometidas com maior frequência por doenças crônicas, né? Quais são essas doenças? Hipertensão, diabetes, obesidade, doenças pulmonares e renais. E isso faz com que ocorra uma maior chance de desenvolver um quadro mais grave da doença, né? Podendo até levar em alguma internação, quando a gente compara com outras faixas etárias, né? E é essa vulnerabilidade que coloca esse grupo no topo das prioridades do poder público. E quais as orientações que eu deixo aqui para os pacientes e para os cuidadores em especial? Estar mais vigilante à saúde desse idoso, né? Principalmente se ele apresentar tosse, falta de ar, deixar de sentir o cheiro e o gosto dos alimentos. E uma atenção, o idoso, geralmente, ele não apresenta febre, né? Que é um sintoma bastante comum nas outras faixas etárias. Então, apenas uma pequena elevação da temperatura já preocupa. Ou uma hipotermia, no caso, quando a temperatura está abaixo de 35 graus, né? Então, ficar atento que não necessariamente o idoso vai apresentar febre. Outro sintoma atípico, que é muito comum, é a sonolência excessiva, né? Esse idoso ficar mais prostrado, perder a vontade de fazer as coisas, cochilar com maior frequência do que o normal, apresentar uma falta de apetite. E, além desses sintomas, outro que é bastante comum, principalmente nessa faixa etária, ao invés de sonolência excessiva, o paciente apresentar uma agitação fora do comum, né? Uma agitação psicomotora além do normal, e isso podendo ocasionar um maior número de quedas desse paciente. Então, os indivíduos mais velhos, né, que estão acometidos pelo Covid, eles inspiram maior vigilância, né, visando sempre diminuir as complicações e a mortalidade desse público. As orientações nesse caso sempre entrar em contato com o médico assistente, né, diante desses sintomas, para que ele faça uma orientação individualizada quanto aos exames que vão ser realizados e qual a conduta diante do resultado desses exames e do quadro clínico de cada paciente. Dicas de saúde hoje com a nossa convidada, a doutora Larissa Bernardo. Ela é médica geriatra, ela é médica clínica e ela está aqui para falar sobre o Covid-19, né, nos idosos, falar também sobre essa doença de Alzheimer. Daqui a pouco ela vai falar sobre a doença de Alzheimer. Ela vai falar também sobre o excesso de remédios que o idoso toma, a polifarmácia. Vai falar um pouco sobre mal de Parkinson, vai falar sobre as doenças mais prevalentes nos idosos. Os idosos podem ter mais infarto, podem ter mais AVC, podem ter mais cânceres, diversos cânceres. Então, a doutora Larissa Bernardo Ribeiro vai falar sobre tudo isso aqui no nosso programa. Programação da Semana Santa na paróquia São José do Limoeiro. Aqui pertinho, bairro Limoeiro. Hoje, domingo de Ramos, 17 horas, tem missa e bênção dos ramos. Quinta-feira Santa, às 17 horas, missa vespertina da Ceia do Senhor. No dia 2 de abril, que é a sexta-feira da Paixão, teremos lá na paróquia São José do Limoeiro, às 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor. O sábado santo, às 19 horas, acontecerá na paróquia São José do Limoeiro a vigília pascal. E o domingo de Páscoa e Ressurreição do Senhor, no dia 4, próximo domingo, às 17 horas, a missa solene da Páscoa.
Tem a missa solene da Vigília Pascal e tem o Domingo de Páscoa, né? Em todas as paróquias do Brasil e do mundo. Todas as celebrações poderão ser acompanhadas pelo YouTube da paróquia São José do Limoeiro e aos domingos pela rádio Padre Cícero, FM Padre Cícero 104,5. Informa Pascom. Tem o Pascom daqui, da Sagrado Coração de Jesus, e tem a Pascom do São José do Limoeiro. Você entra no Facebook ou então no YouTube e bota PSJL, Pascom, Pastoral da Comunicação da Paróquia São José do Limoeiro, PSJL. A daqui é a Pastoral da Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Portanto, como é, meu Deus? PSCJ, né? CJ, pronto, PSCJ. Eu confundo as siglas, mas aqui da paróquia é PSCJ. Tanto no YouTube, sim, no YouTube, quanto no Facebook. Aliás, por falar em Facebook, quem quiser me ver, quem quiser assistir ao nosso programa agora, ao vivo, é só colocar lá no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Infelizmente, nesse lockdown, nós não estamos com a nossa convidada, a doutora Larissa Bernardo Ribeiro. Ela está em forma remota, virtual, em áudios, respondendo às nossas perguntas. Mas você pode participar. Você pode fazer perguntas para a doutora Larissa, porque aí eu envio para ela e ela vai responder e você vai receber a sua resposta, né? Você vai tirar a sua dúvida. Por falar em dúvida, vamos agora saber como fazer para não pegar Covid, embora muita gente, infelizmente, por mais que faça, vai pegar, porque é uma doença muito prevalente. Mas, enquanto as vacinas não funcionam bem aqui no Brasil, porque ainda não está no número de funcionar, já está funcionando em outros países, diminuindo as mortes, diminuindo os casos novos, diminuindo as internações em alguns países. Mas no Brasil isso ainda não aconteceu. Há uma previsão boa, segundo o Ministério da Saúde, próxima semana acontecerá 11 milhões de doses de vacina espalhadas pelo Brasil todo, 11 milhões. Ontem o Brasil vacinou mais de 300 mil pessoas, vinha vacinando mais de 200 mil, ontem aumentou para mais de 300 mil e a meta, o objetivo do Ministério da Saúde é vacinar em torno de 1 milhão de pessoas por dia. 1 milhão de pessoas por dia. Isso vai acontecer já na próxima semana. Vai acontecer a vacinação de mais de 1 milhão de pessoas por dia, porque vai ser distribuído para o Brasil todo 11 milhões de doses da vacina. Aí, enquanto essa vacina não funciona no sentido de diminuir, né, o cenário. Doutora Larissa Bernardo, quais os cuidados que os idosos devem ter para não pegar o Covid-19 e quais os sintomas que desconfia-se que seja o Covid-19 nos idosos? E o que fazer, né? O que fazer diante de uma gripe? A gente sabe que o idoso não costuma ter febre alta. Toda febre no idoso chama muita atenção, porque idoso não tem muita febre, é diferente de criança, né, que tem febre alta. E aí, doutora Larissa, o que fazer, além de vacinar, para não pegar Covid-19? Bom, os cuidados, eles se resumem a manter o idoso bem alimentado, né, de preferência optar sempre por alimentos mais saudáveis, como as frutas e verduras, estar bem hidratado, né, oferecer para aquele idoso sempre água, já que o idoso não toma muita água com frequência, né, por esquecer e até mesmo por não sentir sede. E manter ele sempre em uso regular de todas as suas medicações. O que é isso?
manter o uso dos seus remédios no horário adequado e recomendado pelo seu médico. Além das recomendações gerais, né, a toda a população, que já conhecemos, né, como o uso das máscaras, manter o distanciamento junto aos familiares, realizar a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70, procurar não compartilhar os objetos pessoais, evitar apertos de mãos, abraços e beijos. Outra dica é sempre lavar ou higienizar após o uso todos os objetos de uso pessoal desses idosos, como termômetros, as cadeiras de roda e de banho. Fazer uso da vacina, né? Nós, geriatras, aprovamos o uso da vacina. Evitar as saídas desnecessárias de casa, né, desses pacientes, e quando for necessário, quando for o caso, que seja para ambientes sempre bem ventilados e de preferência ao ar livre e com baixa aglomeração de pessoas. Dicas de saúde na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos. Quem está ligando pela primeira vez à rádio hoje, eu sou médico do aparelho digestivo e clínico. Estou aqui com o Mila Anastácio, operador de som e áudio, levando o programa Dicas de Saúde até 9 horas. 9 horas a missa na FM Padre Cícero, nos canais YouTube e Facebook da Pastoral de Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. 9 horas a missa, já que não pode ser presencial. Estamos no lockdown. O governador Camilo Santana prorrogou mais uma semana o lockdown até o próximo domingo. Ele falou que pode haver uma flexibilização, pode haver alguma abertura no dia 5 de abril, se os números forem favoráveis da doença. Já melhorou um pouco, segundo ele, o secretário de Saúde, doutor Cabeto. Melhorou um pouco, então há uma previsão que no dia 5 de abril haja alguma abertura. O final do lockdown, mas ainda restrições. Portanto, toda Semana Santa e o domingo de Páscoa nós não podemos participar. Próximo domingo, domingo de Páscoa, hoje domingo de Ramos, nós não podemos participar presencial. A nossa participação será remota e a nossa interiorização, né? É a gente e Deus, eu e Deus, você e Deus. É desse jeito, mais um ano de Semana Santa desse jeito. Ano passado também, vocês lembram, foi assim. E é assim mesmo. Vamos fazer a Páscoa da Ressurreição no nosso coração, onde é o melhor local, né? O melhor lugar de se passar a Semana Santa e a Páscoa da Ressurreição é no nosso coração. Bom dia, doutor Pérez. Bom dia, José Sinésio, é o Zezinho de Barbalha. Bom dia a todos que fazem o programa Dicas de Saúde e aos entrevistados. Feliz domingo e feliz Semana Santa. Obrigado, Zezinho. Feliz domingo, feliz Semana Santa e feliz Páscoa do próximo domingo, Zezinho. A Páscoa é a maior festa cristã. O Natal é a segunda maior festa cristã. No Natal, o menino Deus nasceu e cresceu depois para nos salvar. A Páscoa da Ressurreição já é o final dessa história, né? Já é a vitória de Jesus sobre a morte. A morte não é o fim. Nem foi o fim para Jesus, ele está vivo e é o Senhor. E também, se Deus quiser, não será o fim para os que creem em Jesus. Nós vamos ressuscitar pela graça de Deus. A morte não é o fim. Não é o fim de tudo. Não, nós vamos passar para a vida eterna ao lado de Deus pelos méritos do Salvador, Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus é a nossa Páscoa. E como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, temos fé nisso. Por isso que a Páscoa é a maior festa cristã, é a festa da alegria, é a festa da esperança, da certeza de que a morte não é o fim. Jesus venceu a morte e nos dará essa vitória também, a cada um que crê nele, a vitória sobre a morte.
Outra mensagem é da Marlene, é isso mesmo. Ela está nos acompanhando no Facebook, nossa live, no Facebook. Estão nos acompanhando a Marlene, a Denise Souza, a Adriana Nunes, o Ronieri Guilherme, olha aí, Ronieri, meu colega, e a Fátima Maia, no Facebook. Inclusive, vocês podem mandar perguntas para a doutora Larissa Bernardo Ribeiro, geriatra, tanto pelo Facebook quanto pelo telefone 3512-2000. O Mila está aqui também assumindo essa função de telefonista. Você também pode mandar uma mensagem, um áudio, no 3512-2000, é o WhatsApp da FM Padre Cícero. Aí você também pode enviar uma pergunta, uma mensagem. Aí a gente passa para a doutora Larissa e ela responderá. Obrigado, Marlene Ribeiro, que deseja um feliz domingo de Páscoa para você também. Obrigado, Denise Souza, também desejando feliz domingo de Páscoa. Osana Ribeiro, desejando aos doutores, eu e Larissa Bernardo, um bom dia. Obrigado a vocês, né, que estão assistindo ou ouvindo na FM Padre Cícero. Doutora Larissa Bernardo, e a doença de Alzheimer? Sinceramente, eu tenho muito medo dessa doença. Toda doença assusta. E toda doença grave, né, pode levar à morte. A doença de Alzheimer não é diferente. Ela também é uma doença que pode agravar e pode levar à morte. Porém, ela, antes mesmo da morte, ela dá uma devastada nas memórias da pessoa. Isso é muito triste. Perder a memória, não, meu Deus do céu. Pode ser considerado talvez a pior doença do mundo. Porque mesmo a gente doente num hospital, numa UTI, se a gente se comunica, é uma coisa. Agora, já pensou você perder sua memória? Então a gente tem muito medo dessa doença de Alzheimer. Então, existe como, doutora Larissa, evitar essa doença? Ou ela é inevitável, depende de fatores genéticos, talvez alguns ambientais? Como geriatra, doutora Larissa, fale para a gente sobre essa doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa que causa a perda das funções cognitivas, como a memória, a orientação, a atenção e a linguagem. E conforme a doença de Alzheimer ela avança, outras partes do cérebro podem ser atingidas, o que vai interferir na formação de novas memórias e no processo cognitivo. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro sintoma da doença de Alzheimer é a perda da memória recente. E com a progressão da doença, podem aparecer alguns sintomas mais graves, né? Como a repetição da mesma pergunta várias vezes, a alteração do comportamento desses pacientes é um sintoma que chama bastante atenção, principalmente a irritabilidade e a agressividade naqueles pacientes que anteriormente não tinham esse comportamento. Interpretações erradas de algumas situações, como é muito comum o paciente esquecer onde guarda suas coisas pessoais, seus objetos, dinheiro muitas vezes, e acaba acusando pessoas próximas do seu convívio, como os cuidadores ou os familiares, de roubo. Pode acontecer falhas na linguagem, né? O paciente começa a ter dificuldade de construir frases, seja por faltar as palavras ou por não conseguir dar sequência àquele pensamento. Ocorre também uma perda da capacidade, de se orientar no tempo e no espaço, né? Às vezes o paciente ele tinha o costume de ir à venda, comprar as coisas para casa, uma coisa que estava faltando, e de repente ele passa a ir e se perder ou não reconhecer mais aquele caminho que antes ele fazia tranquilamente. Ele passa a ter dificuldade de dirigir o automóvel, que antes ele dirigia com muita facilidade, né? Podem surgir também incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, a hipersexualidade, né?
o idoso ele acaba tendo um comportamento indiscreto na frente de outras pessoas, um comportamento que ele não tinha anteriormente. Pode surgir também alucinações, né? O paciente começar a apresentar até visões, e isso é muito comum, deve ser sempre dito nas consultas. E muito comum também ele apresentar dificuldade para acompanhar conversas e pensamentos, né? Às vezes o paciente está participando de uma conversa com os familiares, mas ele não está entendendo, não está conseguindo compreender, e aí ele começa a não acompanhar, a não participar daquela conversa. E esse sintoma é muito importante e é muito comum, né? Fazendo com que o paciente acabe se isolando dentro da sua própria casa. Em relação aos tratamentos do Alzheimer, eles servem basicamente para retardar a evolução da doença e para melhorar o bem-estar e alguns sintomas apresentados, né? De acordo com esses sintomas que eu apresentei, o tratamento ele vai tentar melhorar, né, esses sintomas e retardar a doença. Então, com isso, os medicamentos eles vão agir diretamente na capacidade cognitiva, que pode ser combinado também a outras medicações, como antidepressivos e ansiolíticos, na verdade. Dicas de saúde com a doutora Larissa Bernardo Ribeiro. Doutora Larissa é médica geriatra, médica clínica médica. Ela dá plantão no Hospital Regional do Cariri, portanto, ela é linha de frente, né, direto no tratamento da Covid-19. Ela sabe, como geriatra, que o idoso é mais acometido e também tem as formas mais graves, até porque o idoso, além da idade, alguns têm vários problemas de saúde, né? Agora a doutora Larissa falou sobre o mal de Alzheimer, que é uma doença degenerativa que leva à perda de memória rápida, depois memória de muito tempo, e outros problemas de saúde além da perda de memória. É uma doença muito triste, muito grave, que acomete uma quantidade grande de pessoas, mas que já existe, né, alguma forma de tratamento, pelo menos para a doença não avançar de forma rápida. Esse programa que vocês estão assistindo no Facebook ou estão ouvindo na FM Padre Cícero, você pode ouvir em outro momento, no próprio Facebook. Nós temos também canais no YouTube que pode ouvir esse programa em outro dia. Nós temos o podcast da podcast da Dicas de Saúde, do programa Dicas de Saúde. E temos também o podcast da Gastroclínica Vasconcelos, no YouTube. Então você assiste esse programa da entrevista com a doutora Larissa Bernardo, geriatra, e outros programas nesses canais do YouTube. E também no site do radialista Tony Santos. Tony Santos, ele tem um site chamado clubesintonia.com. E o site clubesintonia.com tem um link, Dicas de Saúde. E o Tony disponibiliza 4 programas. A cada domingo um programa novo entra e um mais antigo sai, né? Então 4 programas, Dicas de Saúde, todo domingo no site do Tony Santos, clubesintonia.com. Doutora Larissa, antes de dizer a programação da Semana Santa da Catedral Nossa Senhora da Penha, Diocese do Crato. Também online, tudo online, né? Tudo por redes sociais. Domingo de Ramos hoje, 9 horas, a missa com bênção dos ramos. Todas as igrejas, né? Todas as paróquias tem missa às 9 da manhã e a maioria transmitida. Também Santa Missa na paróquia Nossa Senhora da Penha, Sé Catedral do Crato. 17 horas também missa com bênção dos ramos. E 19 horas também a Santa Missa com bênção dos ramos. Portanto, as missas lá na paróquia Nossa Senhora da Penha, Sé Catedral, ali em frente à praça da Catedral, né?
Praça da Sé. As missas agora, 9 horas, 5 da tarde e 7 da noite. Mas não pode ter presença dos fiéis. Os fiéis vão assistir em casa, nas redes sociais. Amanhã, segunda-feira, haverá missa lá na Sé Catedral, também transmitida às 17 horas e às 19 horas, com a meditação das 7 dores de Maria. Terça-feira também, 5 da tarde e 7 da noite, a celebração do encontro Jesus e Maria. Quarta-feira Santa, missa lá na Sé Catedral, 17 horas e 19 horas, o ofício das trevas. Quinta-feira Santa, 8 horas, na Sé Catedral, a missa do Crisma, missa dos Santos Óleos. Às 16 horas, a missa da Ceia do Senhor, chamada Lava Pés. E às 18 horas, a vigília eucarística de adoração ao Santíssimo Sacramento. 18 horas, quinta-feira santa. Sexta-feira santa, 2 de abril, 9 horas a Via Sacra, 15 horas a liturgia da Paixão do Senhor, 18 horas a reapresentação da encenação A Paixão de Cristo, Companhia de Teatro Coriféus, foi produzida em 2019. Às 20 horas, o Sermão da Sepultura, é a meditação da 14ª estação da Via Sacra, Jesus é sepultado. No sábado, Vigília Pascal, à noite, 3 de abril, no próximo sábado, 20 horas, a solene Vigília Pascal. No domingo de Páscoa, 4 de abril, o próximo domingo, 9 horas, lá na Catedral da Sé, Nossa Senhora da Penha, a missa, 9 horas da manhã, às 17 horas também a missa, e às 19 horas também a missa, com renovação dos compromissos dos coroinhas. A transmissão de todos esses eventos da Semana Santa até a Páscoa é diretamente das redes sociais da Sé Catedral Nossa Senhora da Penha. O Facebook é assim, Catedral da Penha Crato. Tudo emendado, sem ponto, sem nada. Catedral da Penha Crato. E o YouTube é assim, TV Catedral da Penha. Tudo emendado também. TV Catedral da Penha, tá certo? A programação. Estamos entrevistando a médica geriatra, doutora Larissa Bernardo, e agora eu pergunto à doutora Larissa sobre a situação dos idosos, porque a gente sabe que graças a Deus estamos vivendo mais. Com a evolução, com a tecnologia da medicina e com a melhora do saneamento básico, a chegada do refrigerador há muito tempo, para a conservação melhor dos alimentos, os supermercados também com refrigeradores que conservam melhor os alimentos, a rede de esgotos e tantas outras coisas que foram feitas nas cidades, aumentou a expectativa de vida em todos os lugares, no Brasil e no mundo todo. Então hoje se vive mais do que antigamente. Consequentemente se adoece mais, porque quanto mais idoso, mais modificações celulares e mais doenças. Então o idoso tem mais câncer do que o jovem, embora até a criança pode ter câncer, né? Mas o idoso tem mais. O idoso tem mais infarto do que o jovem. O idoso tem mais AVC, trombose, derrame do que o jovem. Enfim, o idoso tem muito mais chance de doenças devido à deficiência do seu sistema imunológico do que os jovens. Então, existe como ainda prevenir, doutora Larissa? Existe ainda como evitar muitas doenças e como tratar essas doenças para ela não ter umas complicações nos idosos? Bom, é importante que a gente tenha um cuidado contínuo, tanto da saúde física como mental. E não se esquecer de envolver e incentivar todos os familiares da casa, especialmente os de idade mais avançada, a fazerem o mesmo, né? Como realizar atividade física de forma regular. O que é isso?
realizar atividades pelo menos 3 vezes na semana, a fim de evitar o sedentarismo, optar por uma alimentação balanceada e rica em nutrientes, não beber em excesso, não fumar, procurar manter um convívio familiar e social. No caso dos pacientes idosos, tentar incentivar as atividades intelectuais, como leitura, os testes, aqueles exercícios mentais com palavras cruzadas. Afinal, a gente sabe que a doença de Alzheimer é realmente muito difícil, né, para o idoso, não só para o idoso, na verdade, para os familiares e para os cuidadores, porque além da mudança de comportamento, né, e dos cuidados com o idoso, ocorre também uma mudança na rotina da casa de todos os familiares. Então, para ajudar nesse processo, o acompanhamento frequente com o seu geriatra, ele pode ser importante para auxiliar nessas adaptações com mais tranquilidade. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, entrevistando a doutora Larissa Bernardo. Ela é médica, geriatra, ela é clínica também. Tem aqui algumas perguntas, eu vou passar para a doutora Larissa. Vamos ver. Maria José, do bairro Franciscano, ela diz: quem tem a doença de Parkinson e ao mesmo tempo pressão alta, pode tomar a vacina do Covid? E a outra pergunta é o do Cícero: é verdade que a leitura ajuda a combater essa doença? Eu vou passar, viu, Cícero e Maria José, para a doutora Larissa, mas eu já posso adiantar que sim, Cícero. A leitura pode ter algum efeito positivo no combate, no estacionamento, na melhora da doença de Alzheimer. Talvez até de Parkinson também. E a pessoa que tem o mal de Parkinson e a pressão alta pode sim tomar a vacina. É minha impressão como médico clínico. Mas vamos ver a opinião da doutora Larissa como médica especialista, né, geriatra. Quando uma criança está doente, os pais, os responsáveis, levam para o pediatra, né? Não é mesmo? Só às vezes é que há necessidade de um médico especialista. A mesma coisa deveria ser em relação aos idosos. Os idosos doentes deveriam ir para os geriatras. Geriatra como a doutora Larissa Bernardo. Só algumas situações é que tem que ir para o especialista. O cardiologista, o gastroenterologista, o nefrologista, o neurologista, etc. Mas, de fato, o médico clínico geral do idoso é o geriatra, assim como o médico clínico geral da criança é o pediatra. Então, que isso fique bem claro, porque a gente quer o melhor, né? Para os nossos queridos parentes, para nosso pai, nossa mãe, para nosso avô, nossa avó. Então, se quando é criança a gente quer levar logo no pediatra, a gente não quer um clínico geral, porque o idoso a gente vai num clínico geral ou num especialista antes de ouvir a opinião do geriatra. O próprio geriatra ele pode encaminhar para um especialista e depois receber de volta o paciente, depois que o especialista der o parecer, o que é que ele acha daquele problema, volta para o geriatra. A geriatra é realmente o médico mais indicado para os idosos, ok? Então vamos aguardar a resposta da doutora Larissa e vamos continuar o programa Dicas de Saúde. Mais um apoio cultural, não é, Miller? Mais um apoio cultural, dos nossos apoiadores aqui da FM Padre Cícero, e depois a gente volta com mais Dicas de Saúde. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, um abraço para os amigos, amigas que estão com a gente na live FM Padre Cícero 104,5 do Facebook. O José Vinícius, ele é odontólogo, meu amigo José Vinícius,
Quem mais? A Maria Aparecida, do sítio Lagoa Barbalha. A Laudelina Santos. Bom dia para você, Laudelina. E o Almi Cavalcante Santana. Todos desejando bom dia para vocês também. Uma boa Semana Santa e um feliz domingo de Páscoa. Páscoa que está chegando. Está chegando a Páscoa, nossa festa cristã. Pois é, pessoal, estamos aqui nessa forma remota, contando com a ajuda da doutora Larissa Bernardo, que é uma médica geriatra e que está em casa, mas já está respondendo. Por exemplo, essa primeira pergunta que foi feita por um ouvinte, ela já vai responder daqui a pouco, né? Eu vou passar aqui para o Miller a resposta. Foi a Maria José que perguntou: quem tem Parkinson e pressão alta pode tomar a vacina da Covid-19? Pode ser, Miller? Já enviei. Então daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Tá já chegando no Miller. Aí a gente emenda logo na segunda pergunta. Teve a primeira e depois a segunda. Pois é, outra coisa muito importante é a gente saber que essa Covid-19, as vacinas, que eu sempre digo é a nossa esperança, em alguns lugares está demorando a ter essa mudança de cenário. Então eu fiz uma pesquisa sobre os lugares que aplicaram vacina mais do que o nosso Brasil e dizer a situação que esses países estão. Mas vamos primeiro para a doutora Larissa Bernardo, que vai responder a Maria José. Maria José quer saber quem tem mal de Parkinson e pressão alta se pode tomar a vacina. Bom dia, dona Maria José. Obrigada pela participação aqui conosco nessa manhã. Então, quem tem doença de Parkinson, pressão alta, diabetes, qualquer outra doença crônica, pode sim tomar vacina contra o Covid e deve. Muito bem, a doutora Larissa já respondeu e vai responder agora para o Cícero. O Cícero quer saber se é verdade que leituras, ler muito, ajuda a combater o mal, a doença de Alzheimer. Bom dia, seu Cícero. Então, o hábito regular da leitura, ele pode ter diversos benefícios associados, mas ele também pode ser um fator importante para a prevenção ou para o adiamento dos sintomas de demências, como é o caso da doença de Alzheimer. A leitura é um dos fatores que pode aumentar também a reserva cognitiva, que se trata da capacidade do cérebro de se opor aos efeitos de algum tipo de dano cerebral, que é o que ocorre na doença de Alzheimer. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, eu, Péricles Vasconcelos e o Mila Anastácio conduzindo o programa até 9 horas, onde teremos a celebração do Domingo de Ramos, na sua FM Padre Cícero e nos canais das redes sociais da paróquia Sagrado Coração de Jesus e todas as paróquias, todas as dioceses, né? É o jeito, é o que temos, é remoto, é online, é computador, é Facebook, é YouTube, é onde a gente vai assistir, é televisão, é rádio, é como a gente vai participar esse ano, mais uma vez, da Semana Santa e da Páscoa da Ressurreição. Doutora Larissa Bernardo, geriatra, a gente sabe que se uma pessoa idosa for num médico especialista, um cardiologista, tem grande chance de ter pressão alta, talvez uma insuficiência cardíaca, aí já vai 2 ou 3 remédios, né? Às vezes até 4 remédios. Se esse idoso for diabético e for para o endocrinologista, aí já vai mais 2 remédios. Aí de 3 com 2 já vai 5 remédios. Se esse idoso tiver problema digestivo e for para o gastro, aí vai mais 1 ou 2 remédios, aí já vai para 7 remédios. Se for no neurologista, tiver dor de cabeça, tiver outros problemas, aí lá vai mais 1, 2. Se tiver dificuldade de dormir, for num neurologista, num psiquiatra, aí vai mais 1, enfim.
pode ser que a pessoa, depois de passar em alguns especialistas, já esteja tomando 7 remédios. E alguns deles, 2 por dia, dá mais de 10 comprimidos, 13 comprimidos, 14 comprimidos por dia. É o que a gente chama de polifarmácia. Talvez desse para diminuir tudo isso se fosse num médico, numa médica geriatra, porque o geriatra, por ser especialista em idosos, ela poderia minimizar a quantidade de medicamentos, colocando medicamentos que têm ação dupla. A gente sabe que remédio não serve só para uma coisa, né? Tem um remédio que serve para uma coisa, para 2, às vezes até para 3. Então ela poderia substituir alguns medicamentos para não ficar tomando, em vez de tomar 13, 14 comprimidos por dia, ficar tomando 4 ou 5 comprimidos por dia, né? Talvez. Quer falar sobre isso, doutora Larissa? A polifarmácia, principalmente o idoso que tem mais dificuldade de metabolizar os medicamentos, que são drogas, e quem deveria usar menos remédio é justamente quem usa mais, os idosos. O uso de medicamentos, ele constitui hoje uma epidemia entre a população idosa, né? E esse cenário, ele vem aumentando muito em consequência das doenças crônicas adquiridas. Quando o idoso, ele usa mais de 5 remédios, nós chamamos de polifarmácia, né? Isso requer um acompanhamento médico mais próximo e cuidados redobrados. Como foi citado na pergunta, é muito comum o idoso fazer um acompanhamento médico com vários especialistas, né? O que acaba acumulando muita medicação prescrita quando a gente reúne todos esses tratamentos. Então, é muito comum, doutor Péricles, o paciente chegar no consultório com a sacola cheia de remédios e com várias prescrições. E é aí que entra o papel do geriatra, que é um desafio. E que consiste em racionalizar o uso de medicamentos nos idosos, evitando a polifarmácia, né? A gente tenta reduzir ao máximo a quantidade de medicações, levando em consideração sempre os agravos que cada medicação pode trazer, né, as reações adversas, e considerando também a interação de uma medicação com a outra, né, o que pode acontecer com o uso de todas essas medicações juntas. Então, alguns efeitos não esperados podem estar mascarados, enquanto outros vão até se confundir com a doença que motivou o uso dessa medicação, podendo até resultar em algum agravo maior, como internamento, podendo aí evoluir até para a morte. Dicas de saúde, a doutora Larissa Bernardo Ribeiro, geriatra, e ela falou sobre essa problemática, né, de tomar muitos remédios, justamente na idade que deveria tomar menos, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente entende que é por causa dos diversos problemas de saúde. Apenas tem que ter muito cuidado, como ela falou. Uma outra coisa, doutora Larissa, que eu gostaria que você falasse para o ouvinte da FM Padre Cícero, é sobre a dificuldade que tem o idoso quando ele perde a autonomia. É tão bom a gente fazer o que a gente quer, né? Sair de casa, quando pode sair, claro que agora se sair de casa pode pegar o coronavírus. Mas o idoso, ele ia pegar sua aposentadoria no banco, o idoso ia para a hidroginástica, o idoso ia para a caminhada, o idoso ia para o médico, às vezes sozinho, ou no máximo com um acompanhante. Mas hoje está mais difícil devido ao Covid, mas também devido à limitação, à perda de autonomia que alguns idosos têm. Muitos são acamados, muitos são cadeirantes, muitos têm deficiências físicas, não pode mais andar. E aí o idoso que não pode andar é uma dificuldade grande levá-lo aos consultórios, aos postos de saúde, até aos hospitais, né? Então, existe entre os geriatras um treinamento bem interessante. O geriatra, ele faz esse atendimento na casa do idoso, atendimento domiciliar. Para conseguir fazer uma consulta médica bem feita e para o idoso não sofrer, né, se deslocando sem condições
até o posto de saúde ou a um consultório. A doutora Larissa Ribeiro faz esse atendimento domiciliar, não é isso? A maioria dos geriatras fazem. Tem algum prejuízo, doutora Larissa, esse tratamento domiciliar, ou é a mesma coisa de o idoso ir num consultório? Fale para a gente sobre esse atendimento domiciliar geriatra aos idosos que têm limitação e que perdeu a autonomia. Realizo sim, doutor Péricles, esse tipo de atendimento. Quando falamos em atendimento médico domiciliar, estamos nos referindo à assistência que o paciente recebe em casa com um profissional médico indo até ela. Então, quando a pessoa conta com esse tipo de atendimento, ela tem os mesmos cuidados que teria no consultório, não há nenhum prejuízo. A única diferença é que os procedimentos médicos, eles são realizados no conforto do seu lar. E o atendimento domiciliar, ele acaba sendo uma alternativa de suporte àquelas pessoas idosas que precisam de cuidados mais frequentes, de consultas mais frequentes e principalmente com aqueles pacientes mais frágeis, pela dificuldade de transporte, de se locomover, poupando assim ao paciente de ter que ir ao hospital ou à clínica para realizar essas consultas de rotina. Quais são as vantagens? Além dessas já citadas, né? O conforto de estar na sua casa, né? E a segurança. E mais familiares poderem participar da consulta. O vínculo, né? Acaba fortalecendo o vínculo entre o médico e o paciente. A compreensão do contexto desse paciente a partir do médico. O médico vai ter a oportunidade de conhecer o contexto socioeconômico de cada família. E isso é muito importante porque ajuda ao profissional na tomada de decisão e de que tratamento usar, né, fazendo assim um tratamento de forma individualizada. A gente consegue também nessas consultas avaliar o espaço físico, né, conhecer o ambiente no qual o paciente está inserido, identificar algumas fragilidades e orientar a família em relação à segurança desse paciente. E a principal, né, um grande importante também é evitar aglomerações, é muito importante diante da realidade atual. Dicas de saúde, é isso aí, doutora Larissa Bernardo. Realmente temos toda essa dificuldade, né? Então, que bom que a geriatria tem essa sensibilidade e vão, de fato, na residência para fazer essa consulta. Muito bom saber disso. Tem uma participação aqui, é a nossa amiga Maxilene, do bairro José Geraldo da Cruz. Ela está muito grata pelo dia, né? Pelo programa. Bom dia, Maxilene. Ela diz: doutora Larissa e todos, o que dizer dos idosos que tomam seus remédios sem a ajuda de um adulto? E muitas vezes, devido a tomar esses remédios sem uma orientação, alguns inclusive tomam muitos, são hipocondríacos, tomam remédio por conta própria, né? Os adultos devem se preocupar com esse problema, né? Quando tem idosos em casa e principalmente aqueles que gostam demais de remédio. Ela deseja uma semana iluminada para todos. Obrigado, Maxilene. Vamos passar, viu, Maxilene, para a doutora Larissa. Sem dúvida, a minha opinião como médico é que as pessoas que são hipocondríacas ou que gostam de tomar muitos remédios, elas têm que ser bem orientadas, porque o remédio, a substância do remédio, nada mais é do que uma droga. Não droga no sentido de droga marginal, de droga que faz mal, mas que pode fazer mal também se errar a dose. Se usar muito, se usar em dose alta, se misturar, né? Se misturar um remédio com outro, pode dar problema. Então, de fato, se essa pessoa tem um parente consciente, deve orientar para não tomar remédios por conta própria. Até remédios do mato pode dar problema. Remédios do mato é aqueles chás, né? Raizadas. Tem alguns chás que não dá problema a ninguém, né? Esses comuns aí, erva doce, erva cidreira, macela.
não faz mal a ninguém. Porém, tem alguns chás que são perigosos, viu? São alguns chás tóxicos que agridem o fígado. Alguns são considerados verdadeiros venenos. Então a gente tem que ter cuidado. Quanto mais medicamento de farmácia, que são substâncias químicas, né? São consideradas drogas sociais, como o álcool, né? Mas são drogas. Então tem razão, viu, Maxilene? E vamos ver, a doutora Larissa vai responder também. Pois bem, pessoal, eu vou apresentar para vocês agora... Não, eu ia apresentar a história das vacinas, mas vamos primeiro, doutora Larissa, ela vai falar sobre outra doença muito importante. É a doença de Parkinson, porque muita gente confunde a doença de Alzheimer com a doença de Parkinson. A coisa assim que chama mais atenção do Alzheimer é a questão da memória, né, que vai perdendo com o tempo, e a questão do Parkinson, os tremores, né? Tremores que podem acontecer e que acontecem nas pessoas que têm a doença de Parkinson. Mas vamos ouvir a especialista, a geriatra, a doutora Larissa Bernardo, falar sobre essa outra doença neurológica que atinge mais os idosos. Doutora Larissa, e a doença do Parkinson? Nos fale sobre essa doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa e lentamente progressiva de áreas que são específicas do cérebro, né? E elas vão estar associadas à perda de neurônios, que são produtores de um neurotransmissor chamado dopamina. E esse neurotransmissor, ele atua no controle das mensagens que afetam os movimentos e a coordenação do corpo. Os primeiros sintomas da doença de Parkinson, eles costumam ser bem sutis e que surgem bem lentamente, muitas vezes não sendo nem percebido, nem pelo paciente e nem por membros da família. Às vezes, eles são até considerados traços característicos de um envelhecimento normal. Então, alguns sintomas são muito comuns, né? Um deles é o tremor, que geralmente se inicia em uma das mãos e braço, mas depois progride para a perna ou para o outro lado. Pode atingir os lábios, o queixo e até a cabeça. E costuma ocorrer também quando a pessoa está em repouso, andando, ou até mesmo está distraída e apresenta aquele tremor. Mas o que piora bastante é o nervosismo, né? Quando o paciente está estressado, está nervoso, pode piorar bastante esse tremor. Outra característica bem comum também é o idoso apresentar o rosto pouco expressivo. O olhar fica parado, a expressão facial fica mais séria e os movimentos da face são menos notados, né? Além da má postura, né, a gente consegue notar que ainda no início da doença há uma inclinação do tronco e da cabeça para frente e o paciente tende a ficar olhando para o chão. A voz fraca, a doença de Alzheimer, ela afeta os movimentos de diferentes partes do corpo, inclusive dos músculos da face, da garganta, da boca, assim como a musculatura do tórax e do diafragma. Então, todos são importantes para a fala, né? E isso causa uma sensação de fala baixa, uma fala mais arrastada. E isso vai dificultar o entendimento e fazendo com que muitos pacientes se isolem para evitar esse tipo de exposição e de constrangimento. A perda olfativa também é muito comum, é um dos sintomas iniciais, mais comum e vai atingir a maioria dos pacientes com esse de Parkinson. O sono inquieto é comum para todos os pacientes, a maioria deles tem uma inquietação durante o sono. A dificuldade para caminhar, o que é bastante visto, né? A gente observa pacientes que têm os braços mais rígidos e com menos movimento durante o andar, e aí tende a ficar mais rente ao corpo, isso compromete o equilíbrio e a agilidade da marcha do paciente. Então, esses são algumas das características, né? O diagnóstico da doença de Parkinson, ele é realizado no consultório, né? Um diagnóstico eminentemente clínico e pode ser utilizados também alguns exames de imagem que o médico identifica como importantes para auxiliar no diagnóstico, né? Uma tomografia, uma ressonância de crânio. E quanto ao tratamento, embora ainda não exista cura, né, para a doença, com o uso das medicações e de técnicas de reabilitação, é possível a gente controlar esses sintomas e também conseguir um retardo da sua progressão. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. O outro não?
Dicas de saúde com a doutora Larissa Bernardo, geriatra. E ela agora vai responder a pergunta da nossa ouvinte Maxilene sobre os idosos que querem tomar remédio por conta própria e que alguém deveria prestar atenção nisso. Qual o risco, doutora Larissa, de automedicação, principalmente na população idosa? Bom dia, Maxilene. Então, como o Dr. Péricles falou, e eu concordo com ele, né, as medicações, elas podem trazer, sim, algum prejuízo, né, ao paciente, se não tomadas de acordo com a orientação de um profissional médico, né? Então, quando observa-se que o paciente, principalmente o idoso, começa a se atrapalhar com as medicações, começa a esquecer que ele não consegue mais ter esse domínio, né? Então, entra aí o papel fundamental do familiar em orientar esse paciente e ficar responsável por oferecer, né, por dar essas medicações no horário certinho. Dicas de saúde, é isso aí. Obrigado, doutora Larissa, participando diretamente de sua residência, respondendo aos nossos ouvintes. Vamos agora falar de sono nos idosos. O sono nos idosos pode ser mais difícil do que o sono das crianças ou o sono dos jovens, por várias razões. Vamos ouvir o especialista em sono. O Dr. José Péricles, ele é médico psiquiatra, nosso colaborador, e é também médico do sono. Então ele vai falar sobre o sono nos idosos. Aproveitando o tema da saúde do idoso, com nossa convidada, a doutora Larissa Bernardo, eu trago hoje, no Dicas de Saúde, no Minuto do Sono, informações sobre a saúde na população da terceira idade. É super comum os idosos começarem a ter pequenos despertares durante a noite e, principalmente, um despertar mais precoce, acordar mais cedo do que antigamente acordava. É normal, é fisiológico o idoso dormir um pouco menos à noite. Como também faz parte deles tirar um pequeno cochilo durante o dia. É importante que esse cochilo não seja longo, para que também não atrapalhe o sono do outro dia. Idosos que começam a dormir bem menos do que o normal, que apresentam sonolência, vontade de dormir, irritação ou ansiedade no outro dia, pode ser sinais de transtorno de insônia. E aí é importante pedir ajuda para o médico do sono de referência ou para o médico geriatra. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br. Eu me chamo Péricles, sou médico do sono e desejo uma ótima semana a todos. Dicas de saúde, olha aí, o sono para os idosos, enfim, tudo relacionado às pessoas que têm mais de 60 anos, precisa ter uma abordagem específica, né? Uma abordagem especializada pelas características da pessoa de mais idade. Então, por isso que existe essa especialidade, geriatria, muito bem representada hoje aqui no nosso programa pela doutora Larissa Bernardo. Eu estou aqui com o Mila Anastácio até às 9 horas, onde teremos a missa do Domingo de Ramos, a bênção dos ramos e tudo mais. Não só na sua FM Padre Cis, mas nos canais Facebook, YouTube, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e das outras paróquias também. Daqui a pouquinho vamos falar os números dessa doença desgraçada, que estamos no meio da segunda onda, quer dizer, aumentando no Brasil todo. O Brasil, infelizmente, é o epicentro dessa doença, Covid-19. Epicentro quer dizer o centro, é o país que mais está tendo casos atualmente, o país que mais está tendo mortes atualmente. Até porque nos Estados Unidos, com a vacinação
de mais de 1 milhão de pessoas, a doença diminuiu, né? O número de casos, nos Estados Unidos, com a vacinação de mais de 136 milhões de pessoas. Que 1 milhão? Eu me atrapalho com números. Com a vacinação de mais de 136 milhões de pessoas. No Brasil, já vacinou mais de 15 milhões de pessoas e ainda não tem impacto. Estados Unidos teve um impacto positivo, que a gente vai já falar, de uma diminuição de casos e mortes depois de mais de 130 milhões de americanos vacinados. Vamos para mais um apoio cultural, Miller, e depois a gente volta com mais dicas de saúde. Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Mila Anastácio e também passando para vocês toda a programação virtual da Semana Santa de diversas paróquias. A Basílica Nossa Senhora das Dores também já está com sua programação pronta, começando hoje, Semana Santa, Domingo de Ramos, 9 horas da manhã, Bênção dos Ramos e Missa. Nas redes sociais da paróquia, que é a nossa basílica, né? Nossa Senhora das Dores. Amanhã, segunda-feira, 6 horas missa, 18 horas missa dos homens. Terça-feira, 6 horas missa, 18 horas a coroação das... Opa, peraí, ainda não estou vendo direito. Coroa das Dores de Nossa Senhora. Celebração das Dores de Nossa Senhora. Quarta-feira, 6 horas missa, 18 horas ofício das trevas. Quinta-feira, 17 horas, missa vespertina da Ceia do Senhor. Sexta-feira da Paixão, 6 horas via sacra, 15 horas celebração da Paixão do Senhor, 19 horas sermão da Paixão do Senhor. Sábado, 19 horas, vigília pascal. Domingo de Páscoa, 6 horas missa, 9 horas missa, meio-dia missas, 4 da tarde missas. Acompanhe tudo isso, toda essa programação ao vivo pela TV Web Mãe das Dores. TV Web Mãe das Dores, que é YouTube e Facebook. Tem mais. Daqui a pouco a gente vai falar novamente a programação daqui, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, bairro Salesianos. Você, empresário, anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri, a FM Padre Cícero. Só a FM Padre Cícero oferece a você programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco através do telefone 3512-2000. 3512-2000. FM Padre Cícero, você anuncia e os resultados para a sua firma, para a sua empresa, aparecem. É isso mesmo, você anuncia, os resultados aparecem. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Vamos agora para a mensagem da nutricionista, é a nossa colaboradora, a doutora Valdeliz Borges. Ela vai falar sobre a alimentação para os idosos. O que é que muda, o que é que deve mudar, o que é que deve ser visto em termos de alimentação para os idosos. Doutora Valdeliz Borges, nutricionista. Olá, eu sou Valdeliz Borges, nutricionista clínica. Estou aqui para mais uma dica de alimentação. A dica de hoje é terceira idade e alimentação. A qualidade de vida ela é um reflexo de muitas atitudes positivas, entre elas a prática de atividade física, alimentação saudável, momento de interação social, entre muitas outras. Para quem já passou dos 60 anos, a terceira idade ou a melhor idade
os cuidados devem ser ainda maiores. Por isso, uma alimentação para idosos deve ser preenchida com um cardápio variado, rico em proteínas, vitaminas, carboidratos, frutas, verduras, legumes, enfim. Uma alimentação variada, simples, com temperos da terra, nada de industrializados, tá? Até porque essa foi a base de alimento que os idosos tiveram. E qual a importância da alimentação para os idosos? Sabemos que o nosso corpo tem uma validade, tá? Então, assim, os ossos eles se desgastam, as células enfraquecem, os músculos vão perdendo força, sabendo que a estrutura corporal ela vai sofrer uma alteração ao longo dos anos, assim como as hormonais. Então, ter uma vida regrada e de boas noites de sono, uma alimentação saudável faz uma total diferença. Isso porque nós precisamos manter a massa muscular, prevenir ainda algumas doenças que são mais comuns ou até tratá-las, como diabetes, hipertensão, osteoporose e várias outras. É indicado uma orientação profissional de uma forma individualizada, tá? Portanto, vale a pena procurar uma ajuda para essa etapa da vida. Priorizem os alimentos naturais, consumam fibras, incluam alimentos ricos em ômega 3, mantenham a rotina em suas refeições, rotina de horário, rotina de nutrientes, montagem do prato, coloração. E comam bem devagar, mastiguem bem os alimentos, tá? Evite ter líquido como acompanhamento. Dê uma atenção bem especial a proteínas de alto valor biológico. Elas devem ser consumidas por idosos. Se for difícil a mastigação da proteína in natura, vamos pensar em uma carne, tá? Claras de ovos. A gente pode elaborar até algumas receitas ricas em proteína. E evitem os excessos, tá? Essa dica já é bem válida para todas as idades, mas o idoso, como um ser mais fragilizado, uma idade mais fragilizada, a gente precisa ter cuidado. De saúde, tivemos a participação de nossa querida nutricionista Valdelis Borges. E vamos lá, os números, infelizmente, coronavírus, segunda onda no Brasil todo. Aqui no Juazeiro do Norte, não houve morte ontem, graças a Deus. Tem 54 pessoas internadas com suspeita ou com certeza de Covid-19. Nós já tivemos 386 mortes no Juazeiro do Norte por essa doença. Já houve diagnóstico dessa doença em 19.722 pessoas no Juazeiro. Ontem teve 120 casos novos que foram notificados, 120. O que dá uma média por dia de 89 casos novos por dia. Semana passada era 33, quer dizer, houve um aumento de 70% nos casos novos aqui no Juazeiro. Graças a Deus as mortes não aumentaram e até diminuíram um pouco, né? Porque teve 7 mortes essa semana, em uma semana, uma média de uma morte por dia, e semana passada foram 10 mortes, portanto houve um aumento de 30% no número de mortes em Juazeiro. Houve um pequeno aumento de números de internados, a média era 47 pessoas hospitalizadas, e aumentou ontem para 54, um aumento de 15%. Portanto, a situação aqui é crítica, principalmente pela lotação. A UTI do São Vicente de Paula está 100% lotada, ou quase 100%. Mas pelo menos, comparando com outras regiões, não está tão grave como está, por exemplo, em região metropolitana de Fortaleza, própria Fortaleza, Grande Fortaleza e outras regiões do Brasil. Ontem foi registrada 3.368 mortes no Brasil, totalizando 310.694 mortes. Casos novos, mais de 81 mil casos novos, quase 82 mil ontem, totalizando 12.489.000 pessoas com coronavírus no Brasil.
O Brasil é o epicentro, é o centro do mundo atual, onde mais tem morte por coronavírus e casos novos por coronavírus. Daqui a pouco a gente vai falar das vacinas, que continua sendo nossa esperança. Mas vamos perguntar também para a doutora Larissa Bernardo sobre as doenças que mais matam além do coronavírus, que são os infartos e os AVCs. O idoso tem mais infarto do que o jovem, como eu já falei, e tem mais trombose, derrame, o AVC, do que os jovens. Ainda tem como ser evitado, ainda tem prevenção, mesmo para o idoso, para não acontecer essas doenças tão graves, as doenças que mais matam no mundo todo? Doutora Larissa Bernardo. A prevenção dessas doenças consiste em optar por um estilo de vida saudável, levando sempre em consideração cuidado com a alimentação, evitando a ingesta de comidas gordurosas, tentar diminuir a ingesta do sal, evitar produtos industrializados e priorizar o consumo de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, legumes, carnes magras, praticar atividade física pelo menos 3 vezes por semana, tentar controlar o peso, evitar o cigarro e o consumo de bebidas alcoólicas, procurar maneiras de reduzir o estresse e realizar acompanhamento regular com o seu médico. Dicas de saúde com a doutora Larissa, geriatra. Outra doença, doutora Larissa, que é mais comum no idoso é o câncer. Também há alguma coisa que possa ser feito para prevenir ou para adiar ou evitar as complicações dessa doença câncer no idoso, doutora Larissa? O câncer é uma doença de causa desconhecida, porém há fatores que podem colaborar para o seu desenvolvimento. Então, no caso dos idosos, os tumores são, na sua maior parte, originados por maus hábitos e estilos de vida inadequados ao longo dos anos. Então, o sedentarismo, uma alimentação não saudável, principalmente a ingesta de carne vermelha, práticas como fumo, bebidas alcoólicas. Todas essas aumentam as chances do surgimento do câncer. E os principais sintomas que podem direcionar a suspeita de câncer na terceira idade, basicamente é um emagrecimento inexplicado de forma rápida, não estando associado a uma dieta, a falta de apetite, alteração do hábito intestinal, seja diarreia ou constipação, de forma mais frequente, a perda de sangue nas fezes, um cansaço, uma falta de ar excessiva, uma alteração na cor da pele, uma palidez, uma pele mais amarelada. Então, os cuidadores e os familiares, eles devem estar atentos a esses sinais de alarme, e devem direcionar o idoso para uma consulta geriátrica, para ele ser avaliado e realizar exames para que a possibilidade de um câncer seja descartada. A gente sabe que quando há um câncer em evolução no organismo, quanto mais rápido for diagnosticado, maior será a probabilidade de um tratamento eficaz e de cura. Oh, beleza, doutora Larissa Bernardo, falando tudo que a gente precisa ouvir, porque quem não tem, pessoas em casa que já ultrapassaram essa idade, 100 não, 100 só alguns que conseguem, 60, 65, 70, 75 anos, 80 anos, 90 anos, nós temos parentes com essa idade, e queremos o melhor para os nossos parentes, idosos que cuidaram tão bem, dos filhos, dos netos. Bernardo, suas considerações finais, gerais, sobre a geriatria, sua especialidade médica, sobre esse Covid-19 que é mais fatal no idoso, sobre a doença de Alzheimer, que infelizmente também pega mais a faixa etária mais avançada. E muito obrigado, doutora Larissa, por ter participado do nosso programa.
Bom, obrigada, Dr. Péricles, primeiramente pelo convite para participar do seu programa. Confesso que me senti muito lisonjeada e gostaria também de agradecer pela oportunidade de poder levar informação a toda a região do Cariri, através de um veículo de informação tão importante como é o rádio. Atualmente, eu estou realizando atendimentos lá na Gastroclínica Vasconcelos, localizada na rua Padre Cícero, número 675, fica no centro do Juazeiro. O número para contato é o 98821 0346, repetindo, 98821 0346, e qualquer dúvida, a gente vai estar lá à disposição de todos vocês. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e pedir aos ouvintes para nos seguir nas redes sociais, como Gastroclínica Vasconcelos. Então, por fim, mais uma vez, obrigada à Rádio FM Padre Cícero e bom dia a todos os ouvintes. Pois é, doutora Larissa. Obrigado, doutora Larissa Bernardo, geriatra, por todas as informações importantes que você nos passou. A mim, ao Miller e aos ouvintes da FM Padre Cícero. Tem um ouvinte perguntando também como é que entra em contato com a Gastroclínica Vasconcelos, onde trabalha a doutora Larissa e eu também trabalho, né? O telefone é 3511 0305, 3511 0305. Nós temos também as redes sociais, Facebook, Instagram, né? E você pode entrar em contato. A Gastroclínica fica na rua Padre Cícero, vizinho àquela torre da Oi. Não tem a torre da Oi, né? Vizinho, rua Padre Cícero 675, Gastroclínica Vasconcelos. Bom, pessoal, nossa esperança é as vacinas. Aí eu me surpreendi com alguns países que baixou muito pouco o número de mortes e o número de casos novos. A Índia baixou pouco. Por quê? Fui atrás para saber. Ainda está começando a sua segunda onda. Essa segunda onda que nós estamos aqui no Brasil, que fez do Brasil o país que mais tem mortes atualmente por Covid-19 e mais tem casos novos por Covid-19. No Brasil, infelizmente, né, já morreu mais de 310.694 pessoas, com uma média por dia de mortes de pessoas absurda e triste, de 2.548 mortes dia. E ontem passou 3.000. Faz 3 dias que passa 3.000, mas ainda está com a média de 2.548. Houve um aumento de 39% dessas mortes de 2 semanas para cá. E também o número de casos novos muito alto, 77.128 ontem, dando uma média. Aliás, essa é a média. O número absoluto de ontem de casos novos foi mais de 81 mil. Então é muita coisa. A gente está na segunda onda, por isso que ainda não houve um impacto de melhora, mesmo sendo vacinado mais de 15 milhões de brasileiros. Mais de 15 milhões de brasileiros foram vacinados. Só ontem foram vacinados mais de 300 mil brasileiros. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar 1 milhão de brasileiros por dia. Então, sobre vacinas, o que é que a gente pode dizer? Lembra que eu falo do país Israel, onde tem Jerusalém, o santuário que Jesus frequentava, a basílica, o santuário, o templo que Jesus frequentava, Jerusalém, em Israel. Israel já vacinou quase 100% da população que pode ser vacinada, ou seja, acima de 18 anos. E lá diminuiu em 92% as mortes. Tem dia que não tem nenhuma morte em Israel, tem dia que tem 1, 2, 3. Mas a vacina não era para acabar? Infelizmente não. A vacina não acaba 100% essa doença, mas ela diminui, no caso de Israel, diminui em 92%, só 8% de mortes. O Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, também diminuiu em torno de 92%, 93% as mortes. Então está parecido. No Reino Unido,
sabe quantas pessoas já foram vacinadas no Reino Unido? Mais de 32 milhões de pessoas. Em Israel, foi mais de em torno de 9 milhões de pessoas vacinadas. Como a população de Israel é pequena, já deu esse efeito de melhora, 92% de morte. No Reino Unido também, 92%, vacinando mais de 32 milhões de pessoas. O país que mais vacinou foi os Estados Unidos, mais de 136 milhões de pessoas. E a melhora que aconteceu nos Estados Unidos devido a essas vacinas de mais de 138 milhões foi em torno de 64% menos mortes, 64%. Aí, por quê que lá só diminuiu 64% de mortes e no Israel e no Reino Unido diminuiu 92%? Porque a segunda onda nos Estados Unidos foi agora, há pouco tempo, foi no dia 7 de janeiro, entendeu? A segunda onda. E no caso de Israel e Reino Unido faz mais tempo que teve a segunda onda. A Europa teve a segunda onda antes dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, mesmo assim, baixou demais. Lá no pico, morria em torno de 59 mil, né, pessoas. E agora 1.300 pessoas, quer dizer, não, desculpa, morria nos Estados Unidos mais de 3.600 pessoas por dia no pico. Como está agora no Brasil, né? Nós estamos no pico. Aí caiu para em torno de 1.300 mortes, quer dizer, caiu 64%. Portanto, Israel caiu 92% as mortes, Reino Unido, Inglaterra e outros países caiu 92% as mortes também. Estados Unidos caiu 64% as mortes. A Índia, mesmo estando na segunda onda, caiu mais de 74% as mortes. A China, onde começou a doença, e muita gente foi vacinada, mais de 97 milhões de chineses foi vacinado, zerou, faz alguns dias que não tem morte, então 100% o efeito da vacina. Em outros países não é 100%, em outros países que está na segunda onda como o nosso, a situação está difícil ainda. A gente só vai ter uma melhora daqui uns meses, maio, junho, e mesmo assim não vai ser 100%. Nós vamos primeiro ter uma redução de 22% das mortes, vai cair essa média de 2.600 pessoas morrendo por dia, vai cair para 300, por exemplo, 300 pessoas por dia, e depois é que vai cair mais ainda, né? Mas pelo menos há essa esperança das vacinas. Enquanto não formos vacinados, então vamos com máscara, isolamento social, ficar distante das pessoas, converse de longe com as pessoas e de máscara, e use álcool em gel, se lave muito as mãos para não pegar esse vírus e, se tiver, não passar para os outros. Programação dessa nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus. Agora já vai começar a missa, 9 horas. Bênção dos Ramos e Santa Missa, FM Padre Cícero, YouTube e Facebook. Terça-feira, 19 horas, tem a celebração do Encontro de Jesus e Maria, transmitido. Na quarta-feira, dia 31, 6 horas, Santa Missa, transmitida. Na quinta-feira, 17 horas, a Missa da Ceia do Senhor, lava-pés, transmitida, 17 horas. Sexta-feira Santa, 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor, transmitida, tanto pela Rádio Padre Cícero quanto o YouTube e Facebook da paróquia. A Vigília Pascal no sábado, 19 horas, e o Domingo de Páscoa no próximo domingo, 9 da manhã. Então, vocês vão ficar agora com a missa, 9 horas, do Santuário Sagrado Coração de Jesus, de forma remota. Você entra no YouTube, entra no Facebook, ou então fica na FM Padre Cícero. Quero me despedir do Mila Anastácio, sempre aqui conosco, firme, forte, rapaz bem atuante na nossa emissora, graças a Deus. E você, ouvinte, muito obrigado, viu, por sua audiência. Se Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo. Nós vamos falar bastante sobre o sono, né? O sono é uma coisa importante. Tivemos agora, semana passada, a Semana do Sono Mundial, e o Dr. José Péricles, nosso médico do sono, vai fazer um programa dando dicas para todos dormir
melhor mesmo diante dessa pandemia desgraçada, né? Mas fé em Deus, que haja uma superação de todos e que haja as